Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, meus queridos. Aqui que vos fala é pastor Wilton Lopes Dias e nós estamos aqui com a nossa live, com o nosso devocional diário. E neste dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, mediante a sua graça, mediante o seu amor, mediante a sua misericórdia, eu quero vos trazer hoje um devocional que traz como título A Miséria do Pecado não confessado, não falado ao Senhor. E temos como base nas Sagradas Escrituras o texto do livro de Salmo 32, quando diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Amém? Vamos ficar por aqui, nos versículos 1, 2 e 3, e eu quero trazer para você, meus amados irmãos, por 12 meses, diz a palavra de Deus, depois de cometer adultério com Betseba, o nosso Davi, o rei Davi, o salmista Davi, lutou contra a convicção do Espírito Santo. Ele não estava experimentando a divina, a excélsia, a gloriosa presença do Pai, a presença de Jesus, a presença do Deus Altíssimo. Sim, ele estava em comunhão com Deus? Não. Quem comete o pecado não está em comunhão com Deus. Até porque, numa termologia simples, diz que o que é o pecado? Simplesmente é o lado mal da alma, ou seja, é afastar da presença de Deus, é afastar da comunhão dos santos e praticar o que não é benesse, o que não traz benefícios aos olhos do Senhor. Davi escreveu o Salmo 32 depois de ter confrontado com Deus. Imagina só, irmão, um ser finito querendo confrontar com Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra. E a palavra diz como é feliz, bem-aventurado, aquele que tem suas transgressões, aquele que tem seus pecados ocultos, perdoados, apagados, deletados. Como é feliz aquele quem ama a Deus, aquele quem ama a Jesus, aquele quem ama ao Senhor de todas as coisas. Não atribui culpa em quem há a hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Já não havia mais músculo, já não havia mais pele, só ossos, definhava. Porque o pecado apodrece a nossa alma. O pecado leva o estado de morte espiritual. O homem esquece o divino, o sobrenatural de Deus para viver ao lado do pecado, para viver ao lado de Satanás, para viver ao lado das iguarias que o demônio tem para as vidas daqueles que procuram trilhar pelos maus caminhos. Por isso que Davi diz, escrevendo, o meu corpo definhava de tanto gemer. Vimos aí, meus amados irmãos, a ascensão e a queda de Davi. E que vemos como Davi era tão miserável. Como nós somos tão miseráveis. Como nós somos susceptíveis a ataques de coisas ruins nas nossas vidas. E muitas vezes nós queremos trilhar pelo largo caminho da perdição. E ele diz, olha, então reconheci diante de ti, Senhor,
o meu pecado e não cobri as minhas culpas. Eu disse, confessei as minhas transgressões ao Senhor e o Senhor me perdoou a culpa dos meus pecados. Quando os seus filhos, meus amados irmãos, quando nós, filhos de Deus, desobedece, desaponta aquele que nos mostrou a sua glória, a sua Shekinah, nos deu água da vida, nos concedeu pão da vida. A Bíblia diz: aquele que come do pão do Senhor jamais terá fome. A Bíblia diz: aquele que bebe da água da vida, conforme João ali falando com a mulher samaritana, jamais terá sede. É oceanos que jorra nas nossas vidas, são grandes tsunamis da água da vida no nosso ser, na nossa vida. E quando nós fazemos isso, quando nós desapontamos a Deus, quando nós imputamos a Deus aquilo que não é bom, o Senhor fica triste, porque Deus só quer o melhor para mim e para você. Deus quer coisas grandiosas. Deus quer a plenitude do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, para o louvor e glória do seu santo nome. Deus não quer coisas ruins, não. Deus não quer derrotismo, não. Deus quer que nós possamos voar alto como a águia. Alto espiritualmente, crescer na presença do Deus, na estatura perfeita do varão perfeito. Deus quer o bom. Ele está se relacionando a cada momento, a cada instante, através da sua palavra. Nós só podemos encontrar esse relacionamento pleno, não é através de um ser humano, mas através da plenitude do Espírito Santo, onde eles coloca o bojo completo da sua palavra para nos edificarmos, para nos nutrir naquilo que está definhando no nosso corpo, naquilo que está trazendo morte para as nossas vidas. O Senhor esperou que Davi estivesse pronto para confessar. Então enviou o profeta Natã e ele queria um encontro com Davi e conseguiu. Davi, ele caiu, podemos dizer assim, na real. Davi sentiu que tinha se rebelado contra o Deus Altíssimo. Davi sentiu que tinha pecado. E aí Davi se prostra ao Senhor. Para concluir, meus amados irmãos, que nós possamos sentir a presença de Deus, que nós possamos buscar a presença de Deus, que nós possamos louvar e glorificar o Deus. Obrigado, meus amados irmãos. Nós estaremos orando agora, mas lembrando, se inscreva no nosso canal para que não só os devocionais diários, mas também as lives semanais, nós possamos dar continuidade. Eu sou o pastor Wilton Lopes Dias. Oremos. Pai querido, nós te louvamos por esse dia, pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor nos concedeu hoje durante o dia, pelas as dores também, pelas agruras, pelos desertos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por Senhor ter nos feito em perfeição, mas através do sacrifício vicário, ali de Jesus na cruz do Calvário, o Senhor nos concedeu vida, e a tua palavra diz que é vida em abundância. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados ocultos. Dai-nos, Deus, uma nova perspectiva para que nós possamos olhar para o horizonte novamente com o coração puro, com o coração cheio da graça do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, toma os teus filhos, as tuas filhas, que porventura comete esse deslizes, ó Deus, seja diário ou de outra forma qualquer. Perdoa, Senhor, que eles possam tomar consciência, Pai, que o pecado não confessado, o pecado oculto, traz, ó Deus, traz, ó Senhor, a morte espiritual. Traz, Senhor, a gente ficar de uma forma que não agrada o Senhor, mas do outro lado vai agradar o inimigo de nossas almas. Porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, o Senhor é dono de nossas vidas, porque foi na cruz do Calvário que o Senhor pagou o preço de sangue, para que hoje nós tivéssemos canto de louvor e canto de vitória.
Toma teus filhos, Pai, derrama a sua graça, derrama o seu amor, derrama a sua misericórdia. E assim eu te oro, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai.